Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os meus favoritos e os meus mais odiados do primeiro trimestre de 2024. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu trouxe ano passado, mais ou menos, que eu falo pra vocês quais são os meus livros favoritos durante o primeiro trimestre e também os meus livros que eu menos gostei, os livros que eu achei mais ruim, que eu li também durante esse período. Esse vídeo basicamente é uma ideia que o Paulo Hatz do Livraria em Casa fez um tempo atrás, acho que faz pouco tempo, e eu gostei bastante da ideia e eu tinha trazido também um vídeo semelhante no ano passado e resolvi trazer esse vídeo aqui esse ano. Eu acho que eu vou fazer basicamente esse vídeo agora no primeiro trimestre, depois eu vou fazer a book tag dos 50% quando a gente chegar no meio do ano. Depois eu faço o favorito e os piores livros lidos durante o terceiro trimestre. E no final do ano eu faço aquele vídeo onde eu falo sobre os 10 melhores livros lidos e os 5 piores livros lidos durante o ano. Acho que vai ser basicamente esses os vídeos que eu vou fazer referente a isso. E aqueles anúncios de sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Considere também me seguir nas minhas outras redes sociais. Se vocês quiserem me ajudar sem estar gastando nada, usem meu link da Amazon. E agora eu tenho um clube do livro, que é o Clube dos Tagarelas. Todos os meses eu coloco 5 livros em votação. Meu gato tá me mordendo aqui. Tem uma votação ali com os apoiadores e o livro mais selecionado, o livro mais votado, é o livro que a gente lê durante esse mês. No mês de abril, a gente tá fazendo a leitura do livro Colapso, que tá ali. E se vocês apoiarem o canal, tem ainda outros vários benefícios, como conteúdo exclusivo, sorteios de livros, depende do tier que você escolher lá. Então dá uma olhada aí no link, é o primeiro link da descrição. Não te custa nada dar uma olhada, só dá uma olhadinha. E eu tenho certeza que você vai amar virar um tagarela. Bom, sem demorar muito, vamos logo pra esse vídeo. Bom, vamos começar então com os 3 livros que eu mais gostei. Eu vou falar em ordem do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, mas são 3 livros que eu super recomendo, são livros favoritados. E em terceiro lugar dos livros que eu mais gostei ficou o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse aqui é um livro que eu li para um projeto no canal, que é o projeto Bookmatch. E se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto e saber muito mais sobre a minha opinião desse livro aqui, vocês dão uma conferida nesse vídeo, que eu vou estar deixando vinculado aqui em cima. É um vídeo que ficou super legal e eu li esse livro lá e amei demais mesmo fazer essa leitura. E aqui em O Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai acompanhar a história do Radcliffe. É basicamente um romance de formação, então a gente vai acompanhar desde quando eles são crianças, que é o Radcliffe, que é um filho adotado, e os 2 outros irmãos dele. A gente vai acompanhar a história deles desde quando eles são crianças até quando eles são adultos. E quando o Radcliffe é criança junto com os irmãos meio que judiam muito do Radcliffe. E o Radcliffe sempre foi uma criança muito passiva, só que você acaba descobrindo que ele não é uma criança tão passiva assim, que ele vai acabar buscando vingança desses irmãos dele. Só que meio que nesse caminho dele de vingança, ele acaba se apaixonando pela irmã dele, que é a Catherine. E a Catherine também gosta muito dele, mas ela não vai se casar com ele porque ele é um ninguém. E a Catherine não pode ficar com ninguém. O Radcliffe foge por causa disso. Ele volta depois de alguns anos como uma pessoa muito rica. Ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas ele volta sendo uma pessoa muito rica, só que a Catherine já tem compromisso. Ainda tem a questão dos 2 ser irmãos, que não é muito problema, mas é o problema também. É um livro bem grandioso. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu não sabia muito o que esperar. Eu achei que era um romance de época e tinha esse morro onde os protagonistas iam e se amavam nesse morro. Pra mim era essa a história, mas não. O Morro dos Ventos Uivantes é uma propriedade, é uma mansão, e a história é mais sobre vingança e sobre personagens que são detestáveis. Nenhum personagem assim faz alguma coisa certa. Eles sempre fazem a pior escolha possível e você acaba odiando todos os personagens, mas você acaba se apegando muito a eles. Você percebe que os personagens, apesar de serem detestáveis, são personagens muito coitados. É um livro que é bem denso a leitura, é meio difícil, porque se você parar de prestar atenção um minutinho durante a leitura, você se perde muito. Não é difícil o vocabulário, mas é um livro muito denso, com muitas informações, então você não pode bobear conforme você estiver lendo esse livro. A história é muito boa, eu amei acompanhar a história do Radcliffe e da Catherine e dos outros personagens. Eu super recomendo esse livro aqui, mas eu sei que não é um livro pra todo mundo. Eu quase abandonei no começo, ainda bem que eu mantive com o pé firme a leitura, senão eu teria abandonado. E acabou virando um livro 5 estrelas e favoritado, o que eu não esperava de jeito nenhum. Super recomendo O Morro dos Ventos Uivantes, ele ficou em terceiro lugar como o meu livro favorito durante esse primeiro trimestre do ano. Em segundo lugar de livro favorito do ano ficou
o livro Mago e Vidro, que é o livro 4 da série A Torre Negra. Esse aqui é um livro muito bom. Foi aqui nessa história que a série de A Torre Negra me pegou e acabou virando uma das minhas séries favoritas da minha vida. Eu ainda não terminei essa série, eu li até o livro 4.5, agora eu vou pegar o livro 5 pra ler, mas esse livro aqui é um baita calhamaço, eu fiz várias anotações. Apesar desse livro contar a história do passado do Roland, que é uma coisa que eu não gosto muito, que é essa parte da história onde vai contar o passado de um personagem, eu não sou muito fã disso. Mas esse livro aqui, eu gostei muito. É basicamente a história inteira, é 75% desse livro só contando o passado do Roland, contando uma coisa que acontece ali, alguns personagens que já foram mencionados, mas você não sabe muito bem quem são eles, aqui fica bem mais claro. Ainda assim, não é toda a história do passado do Roland, ainda acontece algumas outras coisas depois que você vai ficar sabendo, provavelmente nos livros futuros e também no livro 4.5, que é O Vento pela Fechadura, que foi outro livro que eu falei aí já, que eu li esse ano. Mas Mago e Vidro foi o livro que consolidou a série A Torre Negra como uma das minhas séries favoritas, apesar de eu ainda não ter terminado essa série. Então eu super recomendo essa série. A partir desse livro aqui eu tenho certeza que você vai amar. O primeiro livro de A Torre Negra é bem qualquer coisa, o segundo já fica um pouquinho melhor, o terceiro já melhora bastante, mas é nesse livro aqui que fica maravilhosa essa série. Em primeiro lugar, de melhores livros que eu li durante esse primeiro trimestre, surpreendendo um total de 0 pessoas, ficou o livro Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson. Esse aqui é o livro 2 dos Relatos da Guerra das Tempestades. O primeiro livro é O Caminho dos Reis, é um calhamaço, é o maior livro que eu já li na minha vida. Tem 1320 páginas mais ou menos. É perfeita essa história. Nossa, aqui os personagens que você já ama em O Caminho dos Reis começam a cruzar o caminho, eles começam a se encontrar e eles começam a ter diálogos um com o outro, começa a acontecer várias coisas, expande muito o universo dessa série, você começa a ter várias respostas de várias coisas que você não sabia muito bem como funcionava, o que era, mas mesmo assim ainda tem um leque gigante de coisas que você não sabe. O final desse livro já abriu também uma infinidade de possibilidades do que pode acontecer. Eu tô doido pra ler Oathbringer, que vai ser o terceiro livro dessa série. Segundo rumores, segundo o linguarudo do Brandon Sanderson, ia lançar em maio, mas eu acho que não vai lançar em maio porque o Mago Frugal, que é o segundo livro do Projeto Secreto, acabou sendo adiado para dia 30 de maio, então eu acho que o terceiro livro dessa série não vai vir aí antes de junho. Espero que em junho e julho a gente já tenha esse terceiro volume nas mãos, porque eu tô doido pra ler. Vai ser, assim, life-changing. Eu tô muito empolgado mesmo pra voltar pra esse universo. Esse mês eu li, em abril no caso, eu li Ed Dancer, que é um conto desse universo, é o livro 2.5, e já tô doido pra pegar mais coisas desse universo. Eu tô realmente muito empolgado mesmo. Bom, assim a gente fecha os 3 melhores livros que eu li durante o primeiro trimestre, e agora vamos falar sobre os 3 piores livros que eu li durante o primeiro trimestre. No caso, dentre esses 3 piores livros, só teve um, que é o primeiro lugar, que realmente eu odiei. Pra mim foi um livro péssimo, livro lixo, podre, que eu não gostei de nada. Agora, os outros 2 são livros que eu coloquei nessa lista porque eu precisava colocar livros aqui. Não são livros que eu odiei, são livros 2 estrelas e meia. Livros 2 estrelas e meia pra mim não é livro ruim, é livro bem mediano. A partir de 2 estrelas já começa a ser livro ruim. Então, em terceiro lugar, como um melhorzinho livro dessa lista, eu coloquei o livro Reinventando Denise. Eu dei 2 estrelas e meia. Eu não achei o livro horrível, mas é um livro que pra mim ficou faltando algumas coisas. É um livro que durante a leitura inteira parece que falta alguma coisa ali que eu não tô entendendo direito. Me falaram que um personagem que aparece aqui nesse livro, que é a Mama Voodoo, alguma coisa assim, Madame Voodoo, Madame alguma coisa, é um personagem que aparece em outro livro do Aureliano, e ela também é um personagem que tem meio que uma coisa mágica, pelo menos que eu entendi, tem essa coisa mágica, e tem toda essa coisa mágica nesse livro que eu não tava entendendo muito. Eu acho que faltou essa coisa, faltou essa explicação de o que tá acontecendo, por que isso, se isso realmente é real, se isso não é real, se isso é coisa dos personagens. É um livro que eu fiz algumas anotações, acho que não vai dar pra ver. Tanto é que eu gostei de algumas passagens, tem algumas coisas legais. As ilustrações desse livro eu acho belíssima. Foram todas feitas pelo Aureliano. Eu também gosto muito da imagem dessa capa aqui. É um livro mediano, não é um livro ruim, mas ele entrou nessa lista porque eu não consegui encontrar livro pior que ele. Então, Reinventando Denise ficou
em terceiro lugar dos piores livros que eu li durante esse primeiro trimestre. Em segundo lugar nessa lista, ainda seguindo essa analogia de ele tá aqui nesse lugar porque eu não consegui encontrar coisas piores, eu não li coisas piores. Eu realmente li coisa muito boa esse primeiro trimestre, eu fiquei muito feliz. Eu li um total de 22 livros, o que é muita coisa. Eu geralmente no final do primeiro trimestre eu tô ali na média de 15 livros, então 22 livros pra mim é um número muito bom. E eu li muita coisa boa mesmo. Por isso que esse livro acabou entrando, porque eu realmente não consegui ler coisas piores que ele. Na verdade eu li só um livro ruim esse ano até agora, que é o que vai ser o primeiro lugar. Mas em segundo lugar ficou o livro Helena, do Machado de Assis. Esse livro aqui não é ruim, mas ele também não é bom. Pra mim, eu achei a história da Helena uma história qualquer coisa, não mudou nada na minha vida. Sabe aquele tipo de livro onde a história você já sabe o que vai acontecer? Apesar do final desse livro ter me surpreendido muito, eu não esperava esse final. O resto, o meio começo, pra mim, sei lá, não tinha nada, sabe? Não tinha nada de novo, era uma coisa bem ultrapassada. É um livro bem antigo, né? Então faz sentido. Mas não me agregou nada. Foi uma história que era bem previsível, menos o final eu não previ. Que não acontecia nada, era bem maçante, a história da Helena era muito chata. Aqui a gente vai acompanhar a história de um patriarca que ele morre no começo do livro, ele já está morto, ele deixa um testamento e nesse testamento ele alega ter uma filha que ninguém conhece, que é a Helena, e ele exige que a Helena vá morar com o resto da família, e a Helena vai e eles acabam descobrindo que a Helena é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bem instruída, e o meio-irmão da Helena, que é o filho desse patriarca, acaba se apaixonando pela Helena e a Helena também acaba se apaixonando por ele. Se eu não me engano, o nome desse irmão é Estácio, acho que é Estácio, só que o Estácio acaba sendo prometido pra outra mulher e a Helena acaba sendo prometida pra outro cara, daí tem toda essa divergência e várias coisas acontecem, só que na verdade essas várias coisas são coisas repetidas que você já imagina que vai acontecer. É um livro que não me atraiu muito. Tem algumas passagens nesse livro que são bem interessantes, mas só. É um livro bem mediano, dei 2 estrelas e meia. Não é um livro ruim, mas ele entra nessa lista porque não achei nada demais. E em primeiro lugar, o pior livro que eu li durante o primeiro trimestre de 2024 é o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto. Esse daqui é um livro que é muito ruim, não acontece nada, é um cara que ele tá preso, nem sei se na verdade se ele tá realmente preso no quarto dele. Não tá preso porque ele pode sair, mas ele tá no quarto dele e ele fica falando sobre a vida dele. Só que assim, não é nada interessante, sabe? Ele fica falando sobre os móveis do quarto dele, ele fica tendo vários devaneios sobre uma pintura que ele tem na parede dele, que ninguém se importa. E eu acho que eu sou burro, porque eu não entendi o que esse livro quis falar. Não é possível que esse livro não queira ter uma mensagem, sabe? Eu acho que eu realmente não entendi, eu sou muito burro, mas por eu ser burro e não ter entendido nada dessa obra, eu dei meia estrela. É horrível esse livro, é muito maçante, não acontece nada, é muito chato. E pra mim, eu acho que é um dos piores livros que eu já li na minha vida. É horrível, horrível mesmo. Meia estrela, não recomendo pra ninguém, muito chato. Bom, esses foram os melhores e os piores livros que eu li durante o primeiro trimestre. E é basicamente isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.